O clima para o clássico de amanhã está totalmente condicionado por esse desgaste brutal. O Flamengo volta de uma viagem onde o cansaço acumulado não é brincadeira. Imagina você sair de um jogo naquelas condições, onde a bola corre de um jeito estranho, onde cada pique parece que o coração vai sair pela boca, e já ter que focar em um clássico contra o Fluminense que, para piorar a situação, teve uma logística muito mais tranquila jogando na Venezuela contra o Deportivo Guaíra. Vê se pode uma coisa dessa? O nosso rival teve um dia a mais de descanso e uma altitude muito menor para encarar. É nessas horas que o torcedor de arquibancada fica com o sangue fervendo, porque parece que tudo conspira para dificultar a vida do mais querido. Mas aqui é Flamengo, e a gente sabe que no Maracanã a história é outra. O técnico Leonardo Jardim está diante de um quebra-cabeça gigante para montar o time que entra em campo amanhã. O papo é sério e a preocupação com as lesões tomou conta do ninho do urubu. Já vou soltar logo de cara que o Eric Pulgar é desfalque confirmado. O cara está com uma lesão no ombro e não tem a menor condição de jogo. É uma perda pesada porque o Pulgar dá aquele equilíbrio necessário no meio de campo, aquela proteção que libera os nossos craques para criar. E não para por aí. O Everton Cebolinha também está fora com uma lesão na costela. Coisa de jogo, pancada que dói só de olhar. E agora, o Jardim vai ter que se virar para manter a agressividade pelas pontas sem um dos seus principais jogadores de velocidade. E o que falar do Saúl Ñíguez e do Alexandro? O Saúl ainda está naquela fase de transição, recuperando o tornozelo, e o Alexandro sentiu a coxa. São nomes de peso que poderiam dar uma experiência absurda em um clássico desse tamanho, mas que agora viram dor de cabeça para a comissão técnica. Daqui a pouco eu vou detalhar como o Leonardo Jardim pretende montar esse esquema tático para amanhã, mas antes a gente precisa entender o peso dessa decisão que ele está tomando sobre o Nicolás de la Cruz. Na moral, o de la Cruz é o motorzinho desse time, o cara que faz a transição entre a defesa e o ataque com uma qualidade que poucos no mundo têm. Só que o histórico físico dele exige um cuidado especial, ainda mais depois dessa tortura que foi jogar em Cusco. O departamento médico e os fisiologistas estão em cima do uruguaio, avaliando cada dado de GPS e cada exame de CK, para saber se ele aguenta o tranco. Existe uma possibilidade real de ele ser poupado amanhã para evitar uma lesão mais grave que o tire dos gramados por meses. Vocês concordam com isso? Vale a pena arriscar o nosso melhor meia em um jogo de início de Campeonato Brasileiro? Ou é melhor segurar o cara e garantir que ele esteja inteiro para a sequência da Conmebol Libertadores? É uma escolha difícil, mas o Jardim parece inclinado a preservar a integridade física do atleta. Falando em preservação, o treinamento de hoje, sexta-feira, foi aquele clima de foco total, mas com muita cautela. Quem jogou lá no Peru fez apenas um trabalho regenerativo, tentando soltar a musculatura e recuperar o fôlego que ficou perdido na altitude. Já os que não viajaram ou entraram pouco tempo, como o Luiz Araújo e o Gonzalo Plata, tiveram que suar o manto em um treino bem mais pesado. O Leonardo Jardim não dá moleza. O cara é exigente e quer todo mundo na ponta dos cascos, independente da logística maluca que o clube enfrentou. Amanhã cedo ainda tem aquele último ajuste, aquele treino leve que o treinador gosta de fazer antes da bola rolar às 6h30 da tarde no Maracanã. Agora, papo de bastidor que está deixando a nação com a pulga atrás da orelha, a situação do Everton Cebolinha no mercado da bola. A janela de transferência só reabre no dia 20 de julho, mas os movimentos já começaram. Estão dizendo por aí que o Flamengo pode usar o Cebolinha como moeda de troca para trazer o Luiz Henrique. Sim, aquele mesmo que está brilhando e que o Flamengo já namora faz tempo. O contrato do Cebolinha vai até o final deste ano, e o papo que rola é que ele não tem interesse em renovar. Se for isso mesmo, o Flamengo está certíssimo em procurar uma alternativa agora no meio do ano para não perder o jogador de graça em dezembro. Pensa comigo, se o Cebolinha já manifestou que quer novos ares, por que não usar o valor de mercado dele para abater a contratação de um jogador mais jovem, com mais vitalidade e que vive um momento técnico superior? O Luiz Henrique no esquema do Leonardo Jardim seria um absurdo de ver. Imagina ele de um lado e o Samuel Lino do outro, com o Pedro centralizado. É para deixar qualquer defesa adversária em pânico. Mas claro que tem o lado do Zenit nessa história. Os russos são difíceis de negociar e eles têm essa mentalidade de buscar jogadores cada vez mais jovens para revender depois. Será que eles aceitariam o Cebolinha?
É uma negociação complexa, envolve muito dinheiro e o desejo do jogador em voltar para a Europa também pesa. O Luiz Henrique já disse que sonha com a Premier League, citou até o desejo de jogar no Arsenal. Então, o Flamengo tem que ser muito cirúrgico nessa abordagem. Mas voltando ao que interessa agora, que é o campo e bola, a gente precisa olhar para o nosso elenco de 2026 e valorizar o que temos. O Agustin Rossi é um paredão, o cara passa uma segurança absurda. Na lateral direita temos o Danilo e o Emerson Royal, dois caras de nível de seleção que dão uma solidez defensiva que a gente não via faz tempo. Na esquerda, o Ayrton Lucas continua sendo aquela avenida de ultrapassagem. No meio, o reforço do Lucas Paquetá mudou o patamar criativo do time. Ver o Paquetá jogando ao lado do Arrascaeta é poesia em movimento, coisa de cinema, e ainda temos o Jorge Carrascal e o Jorginho para entrar e mudar o ritmo do jogo. É muita opção, é um elenco galáctico para os padrões sul-americanos. A questão é, como fazer toda essa engrenagem funcionar depois de um desgaste físico tão grande? O jogo em Cusco foi um divisor de águas. 3.400 metros de altitude não é para qualquer um. O desgaste é sistêmico, afeta o sono, a recuperação muscular e até o raciocínio rápido. Por isso que eu bato na tecla de que o jogo de amanhã contra o Fluminense vai ser vencido na superação. O torcedor que for ao Maracanã precisa jogar junto, precisa entender que talvez o time não tenha aquela intensidade de 80 minutos, mas que a qualidade técnica individual pode decidir o clássico em um lance. Vocês lembram da logística que o Flamengo teve que encarar? Sai do Rio, vai para Arequipa, faz escala, troca de avião, chega em Cusco de madrugada. É uma viagem que destrói o atleta. O time jogou na quarta-feira, voltou para o Brasil na quinta e só teve hoje para realmente tentar organizar algo taticamente. O Leonardo Jardim é um estudioso, ele sabe que o Fluminense gosta de ter a posse de bola, de atrair a marcação para sair em velocidade. Se o Flamengo der espaço e não tiver perna para recompor, o perigo é grande. Por isso, acredito que podemos ver um Flamengo um pouco mais cauteloso amanhã, explorando os erros do adversário e confiando no faro de gol do Pedro. O nosso camisa 9 é letal, e em um clássico onde as oportunidades podem ser poucas, ter um cara como ele faz toda a diferença. Outro ponto que a gente precisa analisar é a situação do técnico adversário. Ontem o Corinthians demitiu o Dorival Júnior e já começou aquela correria atrás de um substituto. Estão falando no nome do ex-treinador do Flamengo, aquele que saiu mas deixou saudades em parte da torcida, e também no nome de quem hoje busca o sonho europeu. O mercado de treinadores no Brasil é uma loucura, uma verdadeira dança das cadeiras. O Corinthians está desesperado e avalia nomes que passaram por aqui recentemente. Isso só mostra como o Flamengo hoje é a vitrine absoluta do futebol brasileiro. Todo mundo quer o que a gente tem. Todo mundo tenta copiar o nosso modelo, mas a estrutura que o Flamengo montou em 2026 é inigualável. E falando em estrutura, o trabalho que o Leonardo Jardim vem fazendo na integração da base com o profissional é digno de aplausos. Nomes como o Diogo Alves no gol e o Everton Araújo no meio de campo estão ganhando espaço e mostrando que o Flamengo não vive só de contratações milionárias, mas também de DNA rubro-negro. O Wallace Ian é outro que entra com uma personalidade incrível. É esse equilíbrio que sustenta o clube durante uma temporada tão desgastante, onde o time disputa Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e CONMEBOL Libertadores simultaneamente. A gente precisa ter paciência com o processo. O projeto para buscar o pentacampeonato da Libertadores passa por sofrer em Cusco, passa por aguentar a pressão da altitude e saber gerir o elenco no Campeonato Brasileiro. Não existe título sem sacrifício. E o que esse grupo está fazendo agora, atravessando o continente para defender as nossas cores, é para ser respeitado. Na moral, eu fico indignado quando vejo torcedor de rede social criticando o rendimento do time depois de um jogo no Peru. Vai lá você correr 100 metros na altitude de 3.400 metros para ver se você não cai duro no chão. Os jogadores são atletas de elite, mas ainda são seres humanos. O foco agora é total no Fluminense. É um jogo que vale muito mais do que 3 pontos. Vale a moral para a sequência da temporada. Uma vitória amanhã, mesmo com o time cansado e cheio de desfalques, envia um recado para todos os outros concorrentes. O Flamengo está forte e não vai entregar os pontos por causa de calendário ou logística.
A gente tem peças para repor. Se o Pulgar não joga, o Everton Araújo ou o próprio Paquetá recuado podem dar conta do recado. Se o Cebolinha está fora, o Luiz Araújo entra com sede de mostrar serviço. Se o De La Cruz for poupado, o Carrascal tem a chance de assumir a batuta do meio de campo e mostrar por que foi contratado. O que eu espero de amanhã é um Maracanã pulsante. A torcida precisa ser o pulmão que faltou para os jogadores lá no Peru. Temos que cantar os 90 minutos, empurrar o time e mostrar para o rival que no nosso salão quem manda somos nós. O histórico recente de confrontos contra o Fluminense mostra que o equilíbrio é a marca registrada, mas o peso do manto sagrado em momentos de adversidade é o que costuma desequilibrar a balança. Sobre a questão do mercado de transferências que eu mencionei antes, é importante lembrar que a diretoria está trabalhando em silêncio. Eles sabem que o elenco precisa de ajustes pontuais para a fase de mata-mata da Libertadores que vem lá na frente. Trazer o Luiz Henrique seria um movimento de mestre, mas a gente sabe que no futebol tudo muda em questão de horas. Hoje, o Cebolinha pode ser a moeda de troca. Amanhã, ele pode entrar e decidir o jogo e a história mudar. Mas o fato é que o planejamento para 2026 está sendo seguido à risca. O Flamengo não quer apenas ganhar. O Flamengo quer dominar o futebol sul-americano de forma incontestável. Vou falar uma coisa para vocês. O clima no Ninho do Urubu, apesar do cansaço, é de muita união. O Leonardo Jardim conseguiu blindar o grupo e criar uma mentalidade vencedora que não se abala com resultados isolados ou com o cansaço das viagens. Ele é um cara de poucas palavras, mas de muito trabalho. Aquela história de não dar folga, nem em semana de viagem internacional, mostra o nível de comprometimento que ele exige, e os jogadores compraram a ideia. Você vê o Léo Ortiz e o Léo Pereira deixando a alma em cada dividida, o Ayrton Lucas correndo como se não houvesse amanhã. É esse espírito que a gente quer ver amanhã contra o Fluminense. Na moral, papo reto, vocês acham que o Flamengo deveria ir com o que tem de melhor amanhã ou deveria colocar um time misto pensando na recuperação total para a próxima semana? É uma faca de dois gumes. Se coloca os reservas e perde o clássico, a pressão aumenta. Se coloca os titulares e alguém se machuca sério, o prejuízo é enorme para o resto da temporada. Eu, se fosse o Jardim, mesclaria bem. Usaria a força máxima no setor defensivo, onde o desgaste é um pouco menor em termos de explosão e daria sangue novo no ataque. Jogadores como o Gonzalo Plata e o Bruno Henrique têm muita lenha para queimar e podem decidir o jogo na velocidade, aproveitando que o Fluminense também vai estar desgastado da viagem para a Venezuela. É preciso inteligência emocional. Clássico é decidido nos detalhes, na paciência de esperar o momento certo para dar o bote. O Flamengo de 2026 é um time muito mais maduro do que o de anos anteriores. A gente não entra mais no desespero. Temos o controle do jogo, temos a posse de bola e, acima de tudo, temos jogadores que não tremem em jogo grande. O Maracanã vai estar lotado, a pressão vai ser gigante, mas é nesse cenário que o rubro-negro se sente em casa. Queria que vocês prestassem atenção também na movimentação do Vitão e do João Victor na zaga. São jogadores que entraram muito bem e dão uma profundidade de elenco que a gente precisava. O sistema defensivo do Flamengo, hoje, é um dos menos vazados, e isso passa muito pelo trabalho de posicionamento que o Jardim implementou. Não é só talento individual, é disciplina tática. E contra um time que toca tanto a bola quanto o Fluminense, essa disciplina vai ser testada ao limite amanhã. A gente vai continuar acompanhando cada passo do Mengão. Essa semana foi uma maratona, uma coisa de maluco mesmo, mas estamos aqui firmes. Amanhã é dia de vestir o manto, ir para o estádio ou ligar a televisão e mandar todas as energias positivas. O Flamengo é sentimento, é paixão, e nada, nem altitude, nem logística, nem cansaço, vai tirar o nosso desejo de vencer. O pentacampeonato da Libertadores é o grande sonho, mas o Campeonato Brasileiro é a nossa obrigação de cada final de semana. Eu vou ficando por aqui, mas o papo não termina. Quero ver a opinião de vocês nos comentários sobre essa possível troca do Cebolinha pelo Luiz Henrique. Vocês acham que é um bom negócio para o Mengão? E sobre o time para amanhã, quem vocês escalariam para vencer o Fluminense no Maracanã? Deixem aí o palpite de vocês para o placar do jogo. Na minha opinião, vai ser um 2-0 suado. Gols do Pedro e do Bruno Henrique saindo do banco para incendiar o jogo. Antes de encerrar, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que está aqui acompanhando o nosso trabalho no Meu Mengão News e ainda não é inscrito. Cara,
Não custa nada. Tem um botão aqui embaixo escrito: inscreva-se. Clica nele, ativa o sininho das notificações, porque a gente faz um esforço absurdo para trazer informação de qualidade, com esse tom de quem realmente vive o Flamengo, de quem está lá na arquibancada com vocês. O seu apoio é fundamental para o nosso crescimento e para que a gente continue levando a voz da nação para todo o mundo. Se inscreve aí, deixa o like e compartilha com aquele seu amigo rubro-negro que também está preocupado com o desgaste do time. Vamos juntos, porque o Flamengo é maior do que tudo e amanhã no Maracanã a vitória é nossa. Valeu, nação, e até a próxima com muito mais informações do nosso clube de regatas do Flamengo. Pra cima deles, Mengão!